Olá, boa tarde. Meu nome é Elizabeth Zanúncio, estou aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Terapias Corpo e Alma para falar um pouquinho mais sobre o corpo, né? Ensinar um pouquinho desse nosso corpo para que pessoas comuns que não são da área de saúde, nem nunca estudaram anatomia, nem fisiologia, comecem a entender um pouquinho mais como esse corpo funciona. Depois a gente vai falar também um pouco mais da alma, né? Mas eu resolvi começar por aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que os nossos sentidos têm mais facilidade de captar. A gente não precisa de grandes treinos. Então, se você gostou do conteúdo, achou interessante, compartilha, dê o seu joinha aqui no canal e se inscreve para você saber quando vai ter vídeo novo, tá bom? Hoje nós vamos falar da articulação do joelho, do tornozelo e do pé. Só para a gente ter uma noção de alguns nomes que às vezes a gente ouve do médico, do fisioterapeuta, ou vê no resultado de um exame, de algumas estruturas mais famosas dessa região, né? Entender um pouquinho o posicionamento dos músculos e aonde que eles atuam e conhecer duas situações muito famosas que são a fascite plantar e o esporão do calcâneo, tá bom? Então, eu vou compartilhar umas imagens com vocês e vou falar um pouquinho. Volto a lembrar que qualquer dúvida, o que não ficou claro ou algo que você gostaria de saber além, deixe nos comentários a sua pergunta, a sua solicitação. Ou se você tem alguma sugestão para algum tema, para alguma parte do corpo que você tem curiosidade ou precisou ter mais contato por causa de um sintoma, de uma doença, deixa aí que a gente explica para você numa linguagem que você entenda, tá bom? Então, vamos lá conhecer o joelho. Então, isso daqui é a parte mais interna lá do nosso joelho, da articulação do joelho. E aí eu vou lembrar o que é uma articulação. A articulação é uma região onde dois ou mais ossos se encontram, tá? Essa região tem características especiais, porque ela sempre vai ter, óbvio, os ossos, que é a região onde dois ossos se encontram, mas a gente também tem estruturas conhecidas como ligamentos, como a cartilagem da articulação. A cartilagem serve para diminuir o atrito entre os ossos e preservar os ossos. Senão a gente iria desgastar os nossos ossos muito depressa e em pouco tempo a gente já não conseguiria mais movimentar essas articulações. A gente tem também, que não está aparecendo aqui no desenho, mas senão a gente não estaria vendo os ossos, a gente tem uma cápsula que estaria aqui fora, revestindo todas essas estruturas, mantendo um líquido que ajuda ainda mais na lubrificação. E aqui no joelho, quais são as estruturas que a gente ouve muito falar? A patela, que antigamente chamava rótula, hoje em dia se chama patela. Os meniscos. Meniscos são estruturas, né, também fibrocartilaginosas, que têm como função diminuir ainda mais o atrito e amortecer o peso de toda a parte superior, distribuindo melhor esse peso nesse osso grande aqui de baixo, né, o osso da canela, chamado tíbia. Nós temos também menisco numa outra articulação que a gente já viu, que é a ATM, articulação temporomandibular. Aqui a gente tem os famosos ligamentos cruzado anterior. Veja bem, ele é anterior na inserção. Na origem, onde ele começa, ele é posterior. E aqui, discretamente, não está marcado, mas faz um X com o cruzado anterior, a gente tem o cruzado posterior, que é o contrário, ele começa na frente e termina atrás. Aqui a gente tem o ligamento colateral lateral. E esse osso aqui é a fíbula, que antigamente chamava perônio, e ele fica do lado externo na nossa perna ou canela. Então, aqui a gente vai também entender a seguinte diferença. Esse conjunto da coxa e da perna, a gente popularmente chama de perna. Mas, se a gente for falar ou ler um exame ou conversar com alguém da área de saúde,
Perna é só essa região do joelho para baixo. Do joelho para cima, chama coxa. E a gente da área de saúde, quando quer falar de todo esse conjunto, a gente chama de membro inferior, ok? Aqui uma outra visão, aqui é mais um desenho mais estilizado. A gente tem aqui, ó, falando de ligamento ainda, o ligamento do menisco, que tem que segurar esse menisco, né, no osso para manter ele fixo. Ele não pode ficar dançando, sambando dentro do joelho. Inclusive, quem tem lesão de menisco pode ter lesão também neste ligamento e o menisco fica solto dentro do joelho. A gente pode ter situações onde o menisco rasga completamente, rasga só um pedacinho, enfim, várias situações onde o menisco é afetado. Então, aqui a gente tem o ligamento colateral lateral, que está lá na fíbula, do lado externo, e o colateral medial, que está aqui no meio, nesse lado que fica mais próximo da outra perna. Como você pode ver, a articulação do joelho ela é composta mais pela tíbia, pelo fêmur e pela patela, que é a fêmur patelar. Existe também uma camada de cartilagem e esse osso precisa deslizar bem sobre o fêmur. A patela, na verdade, ela foi um osso desenvolvido principalmente para aumentar a potência da musculatura do joelho, da musculatura de extensão do joelho, tá? A fíbula, embora ela chegue até bem perto e influencie muito nos movimentos do joelho, ao contrário do que muitos profissionais às vezes até falam, acredita, a fíbula ela está mais ligada e dá mais estabilidade e orientação de movimento e suporte em termos de ossos ao nosso tornozelo, que a gente já vai chegar lá. Aqui a gente tem os músculos. Então, olha só, vale ressaltar que os músculos que movimentam o joelho, eles estão acima do joelho, seja na porção anterior da perna, o famoso quadríceps, que é formado de 4 partes diferentes que formam um músculo. Por isso que o nome é quadríceps, de 4 cabeças. Porque você tem o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral e embaixo do reto femoral, que nessa foto não vamos ver, o reto interno. A gente tem esse músculo aqui, o sartório, que antigamente era chamado de costureiro, tá? E não vou ficar me atentando muito a músculos. Mas o que eu quero comentar com vocês é que todo músculo que vai movimentar uma articulação, essa parte vermelhinha do ventre muscular, aonde contrai, sempre precisa estar acima do osso que ele quer movimentar, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um músculo, o adutor, que ele fecha a perna. Ele está preso no ilíaco, o ventre está mais para cima do que o conjunto do fêmur, porque quando ele contrai, ele aproxima não só o fêmur, né, todo o membro inferior da outra perna. O quadríceps, quando ele contrai, ele estica, ele puxa a nossa canela para frente e faz com que a nossa perna fique esticada. Ele é muito usado na hora do chute, né? O jogador de futebol que tem que chutar a bola, ou qualquer esporte que tenha que se chutar uma bola. Gente, esporte, às vezes eu sou meio confusa de algumas coisas, tá? Perdoa aí. Já na parte posterior da perna, a gente tem a musculatura que dobra o joelho. Mais uma vez, gente, não precisa ficar preocupado com o nome, até porque eu trouxe aqui os nomes em latim, que é uma nomenclatura que é fácil para todos os profissionais da área de saúde conseguirem saber de que músculo está falando. Porque se a gente fosse ficar traduzindo para o português, para o russo, para o chinês, para o inglês, se eu não falo esses outros idiomas, eu não ia saber do que o meu colega ele está falando. Mas se a gente tem em latim, todo mundo sabe qual é o músculo que está sendo falado. Então, mais uma vez, não se preocupem com isso.
É só lembrar que os músculos da frente da coxa esticam o joelho e os músculos da parte posterior dobram o joelho, tá certo? É claro que esses músculos aqui, que estão aqui embaixo, ó, o joelho está aqui. Esses músculos que estão para baixo, que movimentam o tornozelo, é claro que se eles estão muito tensos, muito encurtados ou estão muito fracos, eles vão alterar a mecânica do joelho. Então, eu posso ter um problema do joelho que a disfunção está abaixo e aí eu tenho um mau posicionamento, uma alteração dos suportes da biomecânica que deveria ser, e na hora que eu mando a ordem para o movimento acontecer, ele vai acontecer em cima de uma articulação que não está bem posicionada, tá? Mas os músculos que movimentam a articulação estão aqui acima. Agora a gente vai falar um pouco do tornozelo, tá? Pé e tornozelo. A articulação do tornozelo, propriamente dito, acontece entre a tíbia e esse osso amarelinho que é o talos. Em cima do talos que a tíbia vai deslizar, fazendo com que você puxe o pé para cima ou faça ponta de pé, pé de bailarina, tá? Então, para cima é a extensão do tornozelo ou dorsiflexão, para baixo é flexão, simplesmente, ou plantiflexão. Aqui a gente tem o famoso calcâneo, que costuma dar também uma alteração muito famosa, conhecida como esporão, e geralmente aqui nessa área, tá? Onde o calcâneo toca o chão. E aí a gente vai entender um pouquinho por quê. Esses outros ossos aqui, eles formam o antepé, e a gente tem que o pé vai do calcânio até esses ossos do metatarso. Para cá já são os nossos dedos, os dedos do pé. Claro que eu tenho todo o conjunto também chamado de pé. Aqui no tornozelo, aqui nessa figura não mostra muito, vamos ver se a próxima figura mostra melhor. Sim, eu tenho ligamentos que vão manter o meu tornozelo estável. Aqui eu tenho um ligamento bem mais forte, bem mais largo, por isso é difícil você fazer um entorse do tornozelo onde essa parte, esse ossinho do meio do tornozelo, da parte interna, venha para fora. Geralmente a gente torce o pé para fora, ficando mais apoiado na borda externa do que na borda interna, porque aqui a gente tem um ligamento, uma fáscia, né, que aqui eles chamam de retináculo, bem espesso e bem largo, que protege, evitando que a gente vire o pé para dentro. Geralmente a gente vira o pé para fora, né? Olha que interessante para a gente entender os movimentos, começar a pensar. Eu tenho músculos aqui, esse aqui tá bem posterior, né? Aqui é a panturrilha e aqui é a canela, aqui na batata da perna. Esse aqui então tá para trás. Então a gente entende que quando ele contrai, ele puxa o pé para trás. Esse músculo ele tá no meio. Aí você pode perguntar, poxa, mas ele vai puxar o pé para frente ou o pé para trás? Depende de quem vai estar trabalhando junto com ele. Ele tanto pode, se esse daqui tá fazendo flexão e ele contrai, ajudar a ir mais para trás, quanto quando ele está trabalhando com o que está aqui na frente e puxa o pé para frente, contrair, trazendo o pé um pouco mais para frente. Mas é claro que o pé vai estar numa posição diferente. Então, começar a entender que para cada posição que a gente está, o trabalho muscular pode gerar pequenas variações no movimento. Se ele trabalhar sozinho, ele vai puxar o nosso pé para fora. E o músculo tibial, que não dá para ver aqui, ele quando trabalha, aqui ó, o tibial anterior, ele tá aqui. Ele vai puxar o nosso pé para dentro, tá? Então ele vai fazer esse movimento lateral do tornozelo. Aqui a gente tem os músculos intrínsecos do pé. Imagina que tirou a pele, tirou a famosa fáscia plantar
Eu tenho a primeira camada de músculos, que são os músculos que mexem o dedo do pé, no sentido de dobrar e esticar os dedos do pé. Se eu tirar essa camada de músculo, eu vou ter essa outra camada mais interna, em que eles são responsáveis de abrir e fechar os dedos dos pés, aproximar, né? Afastar e aproximar os dedos dos pés. Então, na planta do pé, eu tenho músculos, eu ainda tenho músculos intrínsecos lá no pé, não tenho só uma fáscia. E aqui a famosa fáscia plantar. Ela existe para dar uma estrutura, um equilíbrio e uma coordenação melhor para os movimentos do pé. A famosa fascite plantar, ela é inflamação. Essa fascite, ela geralmente está associada a um encurtamento dessa fáscia. Sapatos inadequados, posturas inadequadas, por exemplo, as bailarinas que estão sempre em ponta de pé, encolhendo essa região, tendem a ter muita inflamação, porque elas também sobrecarregam muito. Calçados também inadequados podem irritar e causar uma inflamação. E aqui, essa setinha amarela mostra o famoso esporão de calcânio. Aqui, ao contrário do que a gente tinha visto no bico de papagaio, que nem sempre o bico de papagaio que a gente vê na coluna é o vilão, aqui não. Quando ele aparece, realmente ele causa dor. E por que aparece um esporão? Que também é uma osteofitose, um aumento anormal do osso. Pelo mesmo motivo do bico de papagaio. Você, ao invés de distribuir pressão entre toda a área que o calcânio toca no chão, você está jogando muita pressão num único ponto. O que o corpo faz? Ele aumenta a área do osso, tentando distribuir essa pressão. Só que, como a gente não foi programado para isso, e ele precisa tentar corrigir muito rápido, não cresce de uma maneira muito harmônica, fica essas pontas ósseas, e isso acaba comprimindo todos esses tecidos moles, que numa radiografia aparece nesse tom de cinza, e causa processo inflamatório, tá? O que a gente tem que entender do processo do esporão do calcânio? O esporão do calcânio é uma tentativa do corpo distribuir pressão, uma pressão que está exagerada. Então, o que eu entendo? Eu estou pisando de forma inadequada. Eu estou jogando mais peso numa região do que em outra, ou mais peso num dos pés do que no outro. Então, se você ficar em pé, parado, fechar os olhos, perceba qual dos dois pés estão suportando mais peso. O seu peso está mais jogado para os dedos, para a ponta dos pés, ou mais para o calcanhar, para a parte posterior do pé? Tudo isso faz diferença. O arco do pé, ele está presente? Você tem um arco de pé muito diminuído, muito aumentado, ou ele está numa quantidade normal, né, de um tamanho normal? Tudo isso vai influenciar o aparecimento do esporão. Então, se você tem uma pisada inadequada e surge um esporão, muitas das vezes só a cirurgia não vai adiantar, porque você pode continuar, depois que passar a dor da cirurgia, com o mesmo vício de postura que você tinha antes. E o corpo vai novamente trabalhar para produzir mais osso para tentar distribuir a pressão. Então, quando se trata de pés, né, tornozelo, joelho, é muito importante a gente prestar atenção lá no pé. É claro que eu posso ter sintomas nos pés, nos tornozelos e nos joelhos que vêm de outras regiões. Uma dica: muitas dores do joelho, elas têm origem lá na coluna lombar, assim como muitos problemas de joelho podem causar dor na lombar e não no joelho propriamente. E o pé, ele vai ser a base de todo o suporte das nossas estruturas ósseas, de todos os ossos que estão para cima, né, acima dos pés.
essa distribuição de pressão, calçados corretos, exercícios, momentos de pausa são importantes para evitar o esporão de calcânio, a fascite plantar, tá? E dar um suporte para organizar todos os ossos que estão acima do pé, de maneira que eu tenha também um bom desempenho de joelho, de quadril e um bom suporte nas duas pernas para sustentar a pelve e a minha coluna, tá? Os pés são muito importantes quando a gente começa a pensar em biomecânica. Quando eu estava na faculdade, isso já há algum tempo, eu tive um professor apaixonante de biomecânica que ele dizia pra gente que um espinho no pé pode dar má digestão. E a gente ficava assim, mas como assim, professor? Que isso? Ele, vamos lá, vai passar o semestre. Quando terminamos o semestre com ele, ele voltou nessa questão e aí, junto com ele, a gente construiu como que um espinho no pé dá má digestão. Se eu piso no espinho, eu vou mancar. Se eu começo a mancar, eu vou alterar o meu tornozelo, o meu joelho e o meu quadril. Se eu manco, eu vou ficar meio tortinha. E aí eu vou entortar a minha coluna. Se eu entorto a minha coluna, a minha cabeça vai ficar com o suporte entortado. Os músculos da mastigação vão ficar alterados também com esse desvio. Eu vou mastigar melhor de um lado do que do outro, gerando uma mastigação ineficiente. E todo alimento que é mal mastigado, com certeza vai acarretar uma má digestão, uma dificuldade na digestão. E aí a gente entende como que um espinho no pé provoca má digestão. Um beijo grande, espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado a você compreender um pouquinho melhor o seu corpo e as relações do corpo. Nos vemos em um próximo vídeo. Não esquece do seu like e compartilha com quem você sabe que tem esporão, que tem problema no menisco ou uma fascite plantar. Um abraço!